Você já se perguntou por que em outubro a gente se dedica tanto a cuidar da saúde da mulher? Você sabe como é que surgiu, por que surgiu e como que tomou essa proporção mundial? Nós hoje vamos falar sobre isso. Vamos explicar o Outubro Rosa e falar do tema principal que ele aborda: câncer de mama. Bora pro vídeo! Olá, bem-vindo a mais um vídeo nesse Outubro Rosa, onde a gente está dedicando o mês a falar sobre temas ainda mais relevantes numa ginecologia totalmente transparente, sem tabus comigo, doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de doutora Lu. E aqui no canal, se você for novo, já entra, se inscreve, curte, comenta esse vídeo, diz a sua dúvida, se tiver ficado alguma coisa que eu ainda tenho que falar, você já me avisa e manda esse vídeo para alguém, né? Para todo mundo ficar sabendo sobre o Outubro Rosa. Se você já é de casa, mais uma vez fica à vontade. Vamos falar qual é essa história do Outubro Rosa. O ano era 1990, quando uma ilustríssima senhora chamada Susan Koenig começou a promover a corrida The Cure, a cura, que era uma corrida lá em Nova York para promover saúde da mulher sobre o câncer de mama. 2002, essa proposta começa a tomar uma proporção maior, mundial, e chega ao Brasil. O Congresso aprovou primeiro em São Paulo e depois, hoje em dia, como a gente pode ver, é um assunto que é abordado no mundo e no Brasil todo. Esse é o mês que a gente dedica ainda mais para falar e promover a saúde da mulher. No primeiro momento, a gente sempre deixa mais reservada a questão do câncer de mama, porque foi essa a proposta inicial da Susan lá em 1990, mas, obviamente, a gente consegue estender a todas as outras alterações e promoções de saúde da mulher. E aí eu queria dedicar uns minutos desse vídeo para falar um pouco sobre a neoplasia de mama. Eu me sinto até numa responsabilidade grande porque eu sou filha de um excelente mastologista e tive um caso de câncer de mama muito recente, muito próximo, há muito pouco tempo. Eu estava grávida, inclusive. Então, quando eu me vi nessa situação, e eu ainda por muitos anos dei aula de neoplasia de mama na faculdade, hoje em dia que essa disciplina ficou, essa matéria em especial ficou para uma outra profissional, uma outra professora, eu preciso saber sobre isso, eu preciso me debruçar sobre o que tem de novidade sobre isso, mas eu queria trazer um resumo para todo mundo entender. A neoplasia de mama, ela é considerada a neoplasia mais frequente na mulher e ela pode não ter nenhuma forma de hereditariedade, como a gente às vezes pensa muito. 80% dos cânceres de mama não tem história familiar positiva. E geralmente eles se iniciam lá no final da vida, depois de 65, 70 anos. Quando a gente tem uma alteração mamária numa pessoa mais jovem, ali até os 35, ou ainda quando essa neoplasia é nas duas mamas ou mais, quando ela acontece em homem, aí sim, o fator genético se torna muito relevante. Porque sim, também existe câncer de mama em homens. No hospital onde eu trabalho, habitualmente uma vez por ano, a gente tem um paciente masculino para fazer a retirada da mama por conta de um câncer de mama. Então, os rapazes também precisam ter as suas mamas examinadas em algum momento. E aí, quando a gente está fazendo a rotina habitual, que a gente geralmente descobre alguma alteração que precisa ser avaliada. Nessa história familiar que eu tive, foi durante um exame de imagem, porque no exame médico era imperceptível de tão pequenininho que era. Portanto, fica o alerta. O exame precisa ser feito por um médico capacitado. Aquela ideia que a gente sempre teve do autoexame, ele pode ser feito. O autoconhecimento ele é muito relevante, até porque se você encontrar alguma coisa, você já vai acelerar o processo até encontrar a resolução para o que você encontrou. Mas isso não pode, esse autoexame não pode superar ou cancelar o exame realizado por um profissional médico ou um profissional de saúde que seja capacitado para isso. Após essa rotina, o exame de imagem ele entra para complementar. Ele é um exame de rastreio. E aí, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir dos 40 anos, toda mulher tem que fazer mamografia pelo menos anualmente.
Porque dependendo do resultado da mamografia, às vezes ela pode ser até encurtada para 6 meses. Alguns outros exames podem ser necessários para complementar esse rastreio, às vezes já pedido junto ou depois que vem o resultado da mamografia. Seriam exames para somar a esse rastreio, ultrassom, ressonância, conforme for o caso. Um outro ponto importante é que durante algum tempo dizia-se que quem tem prótese não poderia fazer a mamografia pelo risco de ruptura. Balela, mito, pode fazer sim, sem problema. Ainda mais porque hoje as máquinas são cada vez mais modernas, sofisticadas e não trazem tanta repercussão. Falava-se muito sobre um exame ser extremamente torturante, um exame extremamente doloroso, um exame extremamente invasivo, mas é muito importante, porque ele é capaz de rastrear nodulações ou imagens tão pequenininhas que ainda podem até ser imperceptíveis ao toque. E aí você já resolve o problema lá no comecinho. E aí fica um outro alerta. Quanto mais precoce a gente fizer a descoberta de qualquer alteração de mama, menor o tratamento com relação à retirada e mais chance dessa cura acontecer e rápido. Então é muito relevante que todo esse rolê de rastreio aconteça de uma forma completa. Não adianta esquecer e dizer, ano passado eu fiz, estava tudo bem, vou deixar para o ano que vem. De um ano para outro muita coisa pode acontecer, então não dê bobeira. Diz-se que até os 35, 40 não haveria uma necessidade de exame das mamas de imagem, mas eu acho que é muito importante, tem que fazer. Não precisa talvez ser com tanta frequência, mas tem que fazer. Faz parte, né? Eu acho que é importante. Após você descobrir alguma alteração, o caminho que se faz é a busca por um mastologista, porque habitualmente você faz sua rotina com um ginecologista e ele vai te encaminhar um mastologista que vai conseguir fazer o trilhar dessa história. Alguns mastologistas fazem a parte clínica e cirúrgica, ou a parte clínica eles encaminham para um oncologista clínico. É necessária uma biópsia para a gente poder fazer essa avaliação do tipo de célula que está fazendo esse crescimento. Após essa descoberta, é feita uma biópsia para a gente poder saber o tipo de célula que está crescendo desordenadamente. E aí, geralmente, a gente tem a maior incidência nos quadrantes, a gente geralmente divide a mama em 4 quadrantes, nos quadrantes externos, próximos à axila. Por isso que a palpação da axila também é necessária. E aí a gente faz a biópsia nessa área e com o tipo de célula a gente vai conseguir entender o que vai ser feito depois da cirurgia de retirada. Essa cirurgia ela pode ser um segmento, um pedaço como se fosse uma fatia de pizza, pode ser algo maior ou pode ser necessária a mastectomia. Dependendo também do tipo de célula e do tamanho da lesão, você pode precisar fazer um tratamento antes da cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, antes da cirurgia, para redução do tumor e para facilitar o procedimento cirúrgico. Depois desse procedimento, a gente vai encaminhar novamente essa peça ou em sala, quando a gente tem um médico que consegue fazer essa avaliação já dentro do centro cirúrgico, até para a gente saber se as margens estão livres, ou a gente encaminha para a biópsia logo depois da cirurgia. E aí a gente, com essa avaliação novamente de quais células estavam ali e do tamanho da margem de segurança livre de qualquer coisa que a gente tenha, a gente vai avaliar também o linfonodo, que é a parte linfática, é uma glândulazinha linfática que vai conseguir ajudar a gente numa outra coisa que chama estadiamento. A gente vai saber como é que está o corpo todo com relação a isso. Estadiar é muito importante. E saber o tipo histológico depois do procedimento cirúrgico também. Alguns pacientes vão precisar ainda fazer radioquimioterapia depois, ou fazer só a parte de bloqueio hormonal com comprimido oral. Alguns pacientes só a cirurgia vai ser o suficiente. Um ponto que é importante é que a gente sabe que alguns fatores são protetores. Amamentar, não fumar, não se estressar, e ter uma alimentação equilibrada, principalmente com alguns tipos de verduras específicos, brócolis e couve-flor. Esses alimentos eles tendem a diminuir os radicais que podem levar a acelerar um processo de tumoração da mama.
Um outro ponto que é importante é que a gente sabe que, como os hormônios ginecológicos estão envolvidos, o estrogênio é o vilão nessa história. Então, é muito importante que a gente também não tenha excesso de peso, porque quando a gente tem excesso de peso, a gente tem uma conversão maior do estrogênio, o que pode ser um problema, que a gente tem que ficar de olho também. Ou seja, uma série de coisas que estão associadas e se juntando, que a gente tem que ficar ali alerta e promover saúde. Porque, por exemplo, se você está vendo esse vídeo até agora, olha quanta coisa a gente já falou. E olha quanta gente precisa saber disso. Então é a hora de você, ver esse vídeo aqui. Esse vídeo está me explicando algumas coisas que a gente tem que ficar de olho. Deu uma dica de o que a gente tem que fazer para ter ainda menos chance de ter alguma alteração. Ou se você está passando por uma situação dessa ou conhece alguém que passou, a gente tem que ser rede de apoio. A gente tem que apoiar. Às vezes a gente fica bem perdido do que falar. E às vezes o que a pessoa só quer é que você ouça. Você sentar ali do lado, levar uma comida saudável, um café. A pessoa quer falar às vezes, a pessoa quer desabafar. Existem várias fases do paciente que descobre a neoplasia. E esse passar dessas fases, quando a gente tem companhia e quando a gente tem alguém que fala assim, epa, não vamos deixar essa peteca cair não, poeira não vai baixar não, vamos embora. É resolver. Eu ouvi há pouco tempo de uma aluna minha que passou por essa situação jovem. Ela falou, quando eu descobri, eu sabia que eu ia resolver. E eu só queria resolver. E é isso. A gente não pode deixar a energia ou qualquer ideia ruim entrar. Em algum momento isso pode acontecer, mas a gente tem que rapidinho resolver isso. E por último, fala-se muito sobre, ai meu Deus, o meu cabelo vai cair. E aí, eu quero deixar só uma dica, ou uma orientação, ou um alerta. A célula do nosso corpo que mais se multiplica é a célula capilar, é o cabelo. Se até ele, a quimioterapia, conseguiu parar, imagina o que ela já não fez com a alteração da neoplasia da mama. Então isso é um sinal positivíssimo de que o seu tratamento está adequado e funcionando bem. Tenta pensar por esse lado que tudo fica mais leve. Eu estou aqui à disposição. Se você quiser saber mais alguma coisa que eu não disse, é só deixar aqui nos comentários. E novamente, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém e vamos tornar esse canal alerta para todo mundo. Até a próxima!